Certamente você já tenha visto em inúmeros noticiários desastres naturais, como terremotos, tsunamis e vulcões, e tenha ficado curioso sobre como eles se originam. Talvez você também tenha curiosidade em saber o motivo pelo qual o Brasil não é afetado por esses desastres naturais. Eu sou a Franciele Mota, estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás e o CA, e hoje eu vou apresentar um seminário sobre o movimento das placas tectônicas e suas consequências. Então, vamos começar. A ideia de que os nossos continentes estão em constante movimento e estão se esbarrando ao longo do globo tem idade de mais ou menos de 200 anos. Mas os geólogos não acreditavam muito nisso, até o início da década de 1960. Quando o estudo do assoalho oceânico comprovou que a superfície da Terra é sim fragmentada. Esses fragmentos são conhecidos por placas tectônicas e estão em constante movimento. As placas tectônicas são grandes blocos que compõem a superfície sólida externa do planeta. E esses blocos sustentam os continentes e os oceanos. Esta figura mostra como a superfície do planeta está fragmentada. As linhas demarcam o limite das placas tectônicas. Nós podemos perceber que há alguns continentes, como o continente sul-americano, ele situa-se em cima de uma única placa tectônica, enquanto que outros continentes, como o continente europeu, o continente africano, eles estão na superfície de mais de uma placa tectônica. Esse é o grande motivo do Brasil não ser afetado por desastres naturais, pois ele situa-se em cima de uma única placa tectônica. Hoje em dia, é possível acompanhar o movimento das placas tectônicas em tempo real e com uma precisão milimétrica através dos satélites. Você mesmo pode se aventurar em monitorar a superfície do nosso globo terrestre através de aplicativos que transmitem imagens de satélite, como o Google Earth, por exemplo. Então, a forma mais simples e mais fácil de se explicar o porquê que as placas tectônicas estão em constante movimento é que elas estão sendo arrastadas pelo manto superficial ou manto externo, que é uma camada elástica de rochas que encontra-se abaixo da nossa crosta terrestre. Esse manto ele faz movimentos circulares que arrastam as placas tectônicas. E as placas tectônicas, elas, ao serem arrastadas, elas apresentam 3 tipos de movimentos. São eles: limites transformantes, movimentos divergentes e movimentos convergentes. A figura 1 mostra o esquema dos limites transformantes. Eu vou tentar exemplificar para vocês. Vamos pensar que aqui nós temos 2 placas tectônicas. A parte amarela corresponde ao manto e a parte verde corresponde à superfície. No movimento de limites transformantes, as 2 placas elas movimentam-se horizontalmente, uma à outra. Nesse tipo de movimento, há grande liberação de energia, que produz terremotos de grande escala. O movimento 2 e o movimento 4, a figura 2 e a figura 4 correspondem ao tipo de movimento convergente. O movimento convergente, ele se dá quando 2 placas colidem, elas convergem entre si. A diferença entre eles está na densidade da placa tectônica. Quando uma placa é mais densa do que a outra, a placa menos densa, ela irá submergir, criando uma zona de subdução. Ela então mergulhará no manto inferiormente à outra placa. Nesse tipo de movimento, ocasiona grandes terremotos, porque também é uma grande liberação de energia.
E também nós temos nesse tipo de movimento, se acontecer entre uma placa oceânica, essa submersão pode ocasionar um tsunami. Também nós poderemos ocasionar aqui vulcões. No exemplo 4, nós temos um exemplo de duas placas tectônicas com a mesma densidade. Então, no movimento de convergência aqui, uma tentando comprimir a outra, as duas placas acabarão subindo assim. Esse movimento gera as grandes cadeias de montanha. E o movimento 3, há uma divergência entre as placas. As duas placas estão se afastando. Durante esse movimento, nós temos então um espessamento do assoalho, porque o magma que emerge do interior da Terra, ele tapa essa fenda. Esse tipo de movimento, ele pode gerar abalos sísmicos, pequenos terremotos de baixa intensidade. E também pode originar ilhas vulcânicas. Essa figura eu capturei do aplicativo Google Earth e nós podemos observar uma zona convergente entre uma placa tectônica oceânica e uma placa continental, aqui na costa do Japão. Se observarmos essa região, é possível ver uma fossa oceânica que se formou no local onde a crosta oceânica ela submergiu a crosta continental. Para encerrar, eu separei um vídeo que ele exemplifica as consequências dos movimentos das placas tectônicas no nosso relevo. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão.
Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, duas placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros.